Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, mais um dia estamos aqui de pé, podendo ouvir e aprender com a palavra de nosso Deus. Amém? Hoje nós estaremos continuando essa série de estarmos lendo o Novo Testamento e nós estaremos lendo agora neste momento Mateus de número 5. Olha que a palavra de Deus nos diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá, que isso significa um insulto, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele, a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque
é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém a forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Glórias a Deus por isso. Que palavra poderosa, aqui que o próprio Senhor Jesus está nos instruindo, né? Aqui o capítulo 5 de Mateus, a gente vê Jesus sentando ali no monte e todos os seus discípulos ali sentando ao redor dele, e ali ele começa a ensiná-los dizendo todas essas coisas. Isso é muito rico, é muito maravilhoso para mim e para você no dia de hoje. O Senhor Jesus começa iniciando aqui, ensinando, dizendo sobre a bem-aventurança, o bem-aventurado. Aqui ele cita algumas coisas que você pode se encaixar, eu posso me encaixar aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Aquele que é necessitado, aquele que precisa de Jesus, aquele que precisa do fortalecimento espiritual. É para esses que o Senhor veio. Se você se encontra nessa situação, sinta-se privilegiado, é simplesmente você se entregar ao Senhor e Ele vai te capacitar e te encher da graça dEle. Ele diz aqui também que bem-aventurados que choram. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Não tenha vergonha, independente do que você esteja passando, lance aos pés do Senhor e chore para Ele, chore aos pés dEle. Eu entendo e eu creio que o Senhor interpreta até o teu choro, até o nosso choro o Senhor entende e decifra. E aqui Ele fala, serão consolados. Tem consolo de Deus para você, meu amigo, minha amiga. Tem consolo de Deus para você. E Ele continua, bem-aventurados os humildes. Seja humilde. Humildade não quer dizer rico ou pobre. Humildade é a pessoa que é doada, é a pessoa que não tem a maldade, não tem a soberba no coração. É a pessoa que não é altiva, é a pessoa que enxerga todos como Jesus enxerga. Todos são iguais, não existe classificação. Isso são humildes. E se você é humilde, você receberá a terra por herança. E ele continua, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que é ter fome e sede? Ter fome e sede de justiça é aquele que não pratica o mal, é aquele que não toma do seu irmão, é aquele que não cobiça o que é do outro. Sede de justiça é aquele que quer fazer sempre o bem, é aquele que faz como Davi fazia em teu reino, justiça. Então a gente sabe que ele continua dizendo aqui, bem-aventurado também os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se nós não somos misericordiosos para com o nosso próximo, como nós queremos obter misericórdia de nosso Deus que está nos céus? É o que Jesus está ensinando. Você quer ter misericórdia de Deus para a tua vida? Porque eu e você somos pecadores. Isso é inevitável. A única forma de nós vencermos o pecado é com o Senhor Jesus na nossa vida. Mas a todos os dias e momentos nós cometemos pecados contra o Senhor. E se nós queremos ter misericórdia da parte de Deus para conosco, temos que também ser misericordioso para com o nosso próximo. Nunca vire as costas para ninguém. Nunca deixe a pessoa à mercê da crueldade, à mercê
da fome, da mercê, da miséria. Nunca. Se você tem, ajuda o seu próximo. Tenha misericórdia da vida do seu próximo, do seu vizinho, dos seus familiares, dos seus irmãos de igreja, todos. Você tem que agir com misericórdia. Isso abrange tudo. Amém? E ele diz aqui, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqui é claro, a única forma de um ser humano ver a presença do Senhor é sendo puro de coração. Faça uma reflexão no seu coração, o que tem dentro dele. Quais são as coisas que estão dentro do seu coração? Aqui a palavra de Deus, Jesus está ensinando que tem que ter pureza. Pureza. É que nem um ouro, quando um ouro é extraído da terra, ali eles derretem, ali eles queimam toda a impureza, até ficar somente o ouro. Da mesma forma tem que ser o nosso coração. Nós temos que queimar na presença do Senhor para tirar toda a impureza que o mundo tenta impor dentro do nosso coração. Não deixe, meu amigo, não deixe, minha amiga, nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração. Não deixe. Pois isso é as coisas que afastam a ti da presença de Deus. Amém? E ele continua, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nunca participe de algo violento, nunca participe de uma discórdia, nunca participe de uma contenda. Pelo contrário, seja pacificador. Pacificador. Leve para essas pessoas que estão tendo esse tipo de ações a saída. Resolva, ajude a resolver com amor, não com ignorância, com estupidez, não. Seja pacificador. Amém? E ele continua, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quantas das vezes eu já me encontrei, eu falo por mim, eu acredito que com você não é diferente, em momentos que a gente fala assim, meu Deus, por que para mim tá tudo errado? Por que para mim é tão complicado conseguir fazer isso? Por que para mim é tão complicado ter um filho? Por que para mim é tão complicado conseguir adquirir isso? Por que para mim é tão complicado eu me fortalecer nisso? Meus amigos, no mundo espiritual tem uma guerra travada tão grande. Se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual como nós enxergamos o mundo físico, nós passaremos a entender o porquê é tão complicado os filhos de Deus conquistarem todas as coisas que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus permite a gente passar por muitas lutas, mas para que nós possamos criar resistência, para que nós possamos criar resiliência, para que Deus possa criar em nós raiz. Porque quando Deus entrega algo para um filho teu, Ele entrega para isso fazer bem para a pessoa, não para fazer mal. É por isso que Ele diz aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Continue fazendo a justiça, continue sendo sincero, continue sendo verdadeiro, continue sendo essa pessoa que você é, independente se está dando tudo errado, independente se os seus olhos parecem que você está perdendo. Pelo contrário, quando a gente perde, é aí que nós ganhamos, porque aí Deus faz nós entendermos que a verdadeira recompensa vem dele, não dos homens. Amém? É dele que provém todas as coisas, então nunca você vai perder. Por mais que você pense que você está perdendo, por mais que você pense que as pessoas estão tirando proveito de você, mas entenda, continue sendo justo, porque aí sim o reino dos céus passará a ser seu. Amém? Ele diz aqui, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não murmure, não reclame pelas perseguições que você está tendo. Não reclame se estão te insultando, dizendo que o que você está dizendo, nada vai acontecer. Não desfaleça na sua fé se as pessoas estão levantando calúnia contra vocês. Olha o que Jesus está ensinando para mim e para você. Alegrem-se e regozijem-se,
por mais que estejam fazendo tudo isso contra vocês, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. A maior recompensa que um ser humano pode ter é essa que Jesus está dizendo, a recompensa que está nos céus. E ele diz, porque da mesma forma, os profetas que viveram antes de vocês passaram por tudo isso e eles venceram, e a recompensa deles estão aqui. Então, a gente tem que entender, meus amigos, que tudo que estamos passando nada mais é para lapidarmos, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus Cristo. E ele diz aqui, mais a seguir, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? A palavra de Deus está dizendo, Jesus Cristo aqui, enfatizando isso, que, olha só, simbolicamente, o sal é o que dá o tempero ao alimento. E se nós, filhos de Deus, somos sal dessa terra, nós é que damos o tempero, nós é que damos o sabor, nós é o que trazemos para a terra a essência de Jesus Cristo. Mas se eu e você nos corrompermos, se eu e você desviarmos nosso caminho, nós perdemos o sabor. E como restaurá-lo? Fica difícil. E ele continua, e ele conclui, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então entenda, meus amigos, se o Senhor te chamou para algo, seja fiel. Não desvie os teus caminhos, não esmoreça na fé, não desanime, porque o maior está contigo. E Ele está te prometendo essas coisas, e Ele vai cumprir essas coisas, porque Ele é fiel e imutável. Não deixe perder o seu sabor, não deixe perder o seu valor por causa das coisas lá fora. Porque se você perder a sua essência, o seu valor, será muito difícil você recuperá-lo. E se você continuar nesse caminho errado, e se você ainda persistir em querer caminhar fora da presença de Deus, aqui ele conclui, dizendo que você não servirá para nada, exceto para ser jogado fora do reino do Senhor e pisado pelos homens. Amém? Seja prudente. E ele continua, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se eu e você somos luz, qual é a nossa função? Iluminar. A nossa função é clarear a escuridão. Se o mundo está vivendo uma escuridão, se o mundo está vivendo em trevas, a minha função e a tua função, através do poder de Jesus Cristo, é iluminar. Ele diz aqui, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, porque tem a luz para iluminar. Amém? Então ele está dizendo aqui, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então aqui ele dá uma instrução para mim e para você. Se nós somos a luz, nós não podemos ser abafados. Nós não podemos deixar o inimigo colocar sobre nós um tampão, uma vasilha para inibir a nossa luz. Não podemos deixar. Pelo contrário, nós temos que nos levantar. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Temos que continuar caminhando, persistindo aonde o Senhor quer nos colocar, que é o lugar apropriado, para que nós possamos iluminar todos os que estão na casa, todos. Nós temos que ser a luz diante dos homens, meus amigos, para que eles possam ver as nossas boas obras e possam glorificar o nosso Deus que está nos céus, por causa das nossas vidas. Amém? Então ele continua aqui dizendo que sobre a lei dos profetas, que ele não veio para abolir, mas sim para cumprir. Ele fala de algumas leis aqui, que nós devemos sim ensinar e praticar os mandamentos do Senhor, porque assim serão chamados grandes no reino do Senhor, no reino dos céus. Nós temos sim que praticar a justiça. Temos. Ele diz aqui, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você está entendendo? Nós temos
que cumprir o chamado de Deus na nossa vida. A gente sabe que ele diz aqui, se nós não formos mais fervorosos do que os fariseus, que eram os mestres da lei, que eram os religiosos, eles não criam em Jesus, eles criam só nas palavras que estavam escritas na Torá. E o próprio Senhor estava ali, encarnado, em vida, em carne e osso, e eles não tiveram a percepção, a sensibilidade. Então ele está dizendo, se vocês forem que nem eles, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu não chamei vocês para serem religiosos, eu chamei vocês para crerem em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Para deixarem o Espírito Santo de Deus que está em mim, te conduzirem pelos caminhos corretos, e vocês forem fiéis ao meu Deus, ao meu Pai, que está nos céus, aí sim, vocês entrarão no reino dos céus. Caso contrário, não entrarão. Isso é que Jesus está ensinando. Depois ele diz sobre as palavras que foram ditas aos seus antepassados, sobre não matar, pois estará sujeito ao julgamento. E ele diz aqui que nós não devemos nem irar contra o nosso irmão, nem criar um sentimento ruim dentro de nós sobre o próximo. Não podemos. Porque ele está dizendo aqui que nós corremos o risco de ir para o inferno. Isso é muito real, isso é Jesus que está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus. E ele está dizendo, se você adora o Senhor, se você vai à igreja, se você vai ao templo e você vai lá ajudar, ofertar na igreja, ou ofertar na vida de uma pessoa, levar uma cesta básica, levar alguma coisa, ajudar as pessoas. Se você está fazendo essas ofertas diante do Senhor, diante do altar também, e se você tiver algo contra uma pessoa, ou se você tiver uma vida de pecado, isso daí nada funciona. Não está sendo válido para Deus. Tá, você está ajudando as pessoas, mas para Deus não está sendo válido. Porque Deus só aceita oferta se você está com o coração puro. Se você não está numa vida de pecado. Então, se você está indo na igreja, se você está deixando a sua oferta ali no altar, e você tem algo contra o seu irmão, seja lá quem for, Jesus está ensinando isso. Volte lá, reconcilie-se com ele, peça perdão, independente de quem está certo ou errado, isso não interessa. Quebra essa corrente, quebra esse laço que o inimigo está usando para ferir os dois, ou mais. Quebra esse laço pelo poder de Jesus Cristo e depois você volta e apresenta a sua oferta. Aí Deus receberá. Caso contrário, ele não receberá. Amém? Isso é Jesus ensinando. Então aqui ele está dizendo sobre adultério. Isso é muito importante. Ele está dizendo que eles ouviram que foi dito para não adulterarás. Mas Jesus reforça isso. Ele diz, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então se você simplesmente olhou para uma mulher e cobiçou ela, achou ela atraente, achou ela bonita, achou qualquer coisa, meus amigos, que saia fora do comum, qualquer coisa, você adulterou já no seu coração. Se você vê pornografia, se você vê revista de mulher sexual, sem roupa, você está cometendo adultério no seu coração. Não faça isso. Não faça isso. Porque ele diz aqui, a respeito dessas coisas. Olha que forte que Jesus está dizendo no 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, se você está olhando coisas que não são edificantes, se você está cobiçando mulheres, se você está usando do teu olho, que é a entrada da alma, os olhos, se você está enxergando coisas que não estão edificando a sua vida, ele está dizendo, é melhor você arrancar os teus olhos e ficar cego, do que você ir inteiro para o inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance fora. E ele reforça, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno. Amém? E ele diz aqui sobre o divórcio. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Irmãos, isso é tão grave, isso é tão importante, porque quando nós estamos na presença de Deus
e Deus une um homem e uma mulher, isso é eterno. A palavra de Deus nos ensina que é eterno. O que Deus une é eterno. Por isso que você tem que estar sempre debaixo das mãos do Senhor, para você saber o que você está fazendo na sua vida. Se Deus te abençoou com uma mulher, ou te abençoou com um homem, e vocês dois entram em concordância e vocês casam-se perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, e vocês recebem a bênção de Deus no altar, isso é eterno. Isso não tem mais volta. Vocês têm que se acertar, vocês têm que viver uma vida de santidade os dois. Vocês têm que olhar olho a olho, abaixar suas diferenças e viver uma vida plena. E aqui ele está dizendo, se exceto por uma imoralidade sexual, que era naquele tempo. Mas Deus uniu, homem nenhum separa. Vive uma vida de santidade, vocês dois. Casamento é para viver uma santidade. Casamento é o homem viver para a mulher e a mulher viver para o homem. Se isso não está acontecendo, sente os dois e converse e acerte as coisas. Peça para Deus restaurar o amor um pelo outro, que Deus restaura. É simplesmente vocês viver uma vida de devoção a Deus. Se o marido não está querendo, mulher, busque pelo marido, porque você tem que dar vida por ele. Marido, se a mulher não está querendo, busque a Deus por ela, porque você tem que viver para ela. Isso é o que Deus nos ensina. Ame a tua mulher mais do que a ti mesmo. Mulher, ame o teu marido mais do que a ti mesmo. Sendo assim, vocês verão o pleno gozo do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui ele também diz sobre não jurarmos de forma alguma. Pelo que você está jurando? Nós sabemos, irmãos, que não devemos jurar nada, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade santa, porque é a cidade do Deus todo Altíssimo, é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Quer dizer, que Jesus está nos ensinando que nós não mandamos nem na nossa vida, nem no nosso corpo, nem na nossa natureza, nós não manda. O ser humano acha que manda em alguma coisa, manda em nada. Nós não podemos acrescentar nenhum côvado da nossa altura, nós não podemos acrescentar nenhum côvado na nossa caminhada. Se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida agora, é que nem Davi diz, não passa de um sopro. Se o Senhor tirar o fôlego, acabou, cai nesse mesmo instante, é instantâneo, cai na hora, morre. Nós não mandamos na nossa vida, nós não mandamos nem na nossa cabeça. Então, por isso que Jesus nos ensina aqui no 37, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso aqui é tão poderoso, é tão pequenininha essa frase, mas se nós nos aprofundarmos no seu sim, sim e no seu não, não, a gente aprende a viver, sabia? O que você tem respondido para as ofertas e os manjares desse mundo? Não sei, talvez, será que vale a pena? Isso passa do maligno, isso vem do maligno, porque Deus ensinou você o caminho que deve trilhar. Deus te ensinou o que você pode e o que você não pode. Deus te trouxe a sabedoria e o discernimento espiritual para o que você deve fazer da tua vida. Então a sua resposta tem que ser sim ou não. Lembra lá da carta em João, da 7ª carta da igreja de Laodiceia, que Deus fala que antes fosse frio ou antes fosse quente. Morno para mim não presta. Morno eu vomitarei. Eu não aceito. Por isso que Deus, através de Jesus, que está dizendo, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Pare de ficar com o pé no muro. Pare de ficar em cima do muro, sabe? Com um pé na igreja, um pé no mundo. Isso vem do maligno. Jesus está ensinando isso. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Você quer seguir a Deus? Você quer ser firme? Você quer ser quente com o Senhor? Amém. Entenda e não desvia mais disso. Agora você quer fazer as coisas do mundo? Você quer viver esses devaneios? Quer viver essa imoralidade? Tá bom? Viva essa imoralidade. Mas tome uma postura. Tome uma decisão da tua vida. Para de ser inconstante. Amém? É isso que Jesus está ensinando. E lá ele diz também que vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente.
A gente sabe que naquele tempo, naquele contexto da história, eles pagavam com a vida. Havia apedrejamento, crucificação, a pena de morte, pelos atos ilícitos que homens e mulheres cometiam. Eles pagavam com o sangue, com a vida. E Jesus veio aqui para mudar essa história. E ele diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tire-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Temos que agir de misericórdia para com as pessoas. É as bem-aventuranças que nós lemos lá em cima. São as características que Deus quer de nós. Pacificadores, puros de coração, misericordiosos, fome e sede de justiça, humildade, chorar na presença de Deus, se alimentar do Espírito Santo. Amém? É isso que Jesus está ensinando. Não paguemos o mal com o mal, e sim o mal com o bem. É o que Jesus está ensinando. E que eu e você possamos cumprir isso. Amém? Para que sejamos bem-aventurados. E aqui ele está dizendo: se vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está dando a receita para você ser vitorioso. Se tem alguém que te odeia, se tem alguém que te persegue, se tem alguém que quer o teu mal, não orem para Deus matar essa pessoa, destruir essa pessoa, arrebentar com essa pessoa. Não faça isso. Jesus está ensinando que não é isso que devemos fazer. Ame Ele. Amar Ele não quer dizer você ir lá sentar na mesa com Ele e tentar ser amiguinho dele. Não é só isso. Pode ser isso também se você quiser. Mas amar Ele, sabe o que é? É dobrar o teu joelho e orar por Ele, para que Jesus possa salvar ele como está salvando você. Para que Jesus possa trazer o discernimento, a sabedoria na vida dele, que o que ele está fazendo não é certo e ele vai se machucar. Ore por ele. Ore por essas pessoas que te perseguem, que te caluniam. Orem por eles. Sendo assim, o Senhor vai ouvir a oração de um justo e vai converter um pecador. E essa pessoa também vai poder ter o que você tem. Amém? Isso tudo é para que nós sejamos e venhamos ser filhos de Deus que está nos céus. E ele diz, porque o Senhor faz sim raiar o sol sobre os maus e os bons. Ele sim derrama chuva sobre os justos e os injustos. Mas Deus é justo. E Deus há de cobrar todas as coisas de todos os seres humanos, bons e ruins. Todos pagaremos um preço. Todos prestaremos conta do que nós fazemos na nossa vida e o que fazemos com o nosso próximo. Amém? E ele diz, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, pessoas que roubavam, pessoas que eram extremamente odiadas para os seus seus compatriotas. Eles eram odiados. Os judeus ali não queriam comunicação com eles, porque sabiam que eles eram corruptos. Mas Jesus reforça aqui, se vocês amarem somente os que te amam, que recompensa vocês receberão? Até essas pessoas que são terríveis fazem isso. Que diferença terá você deles? Nenhuma. Eu estou ensinando a vocês que vocês devem amar a todos, agir de misericórdia para com todos, independente do que eles fazem. Não julgue ninguém, independente do crime que essa pessoa cometeu. Ore para que essa pessoa seja salva e a pessoa que foi lesada por ela seja restaurada. É isso que você deve fazer. É o que Jesus está ensinando. Pare de criar um mal dentro do seu coração. Pare de criar o senso de justiça dentro de você. Se você fica assistindo canais de televisão que só fica mostrando imoralidade, fica mostrando somente os crimes que estão acontecendo, tome cuidado com isso. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo está mandando dizer. Tome cuidado com isso, porque você mal percebe que dentro de você está sendo criado uma raiz tão perigosa que você vai passar a tentar julgar as pessoas pelos crimes cometidos e você está pecando, você não está tendo prudência. Isso está sendo alimentado, a raiva e o ódio dentro de você, para você ter ódio e raiva sobre a humanidade. Tome cuidado, porque Jesus nos chamou não é para isso.
Porque ele é claro na sua palavra que ele diz: a vingança pertence a mim, a justiça pertence a mim. A vocês, não julgue para que não sejam julgados. Da mesma medida que vocês julgarem, serão julgados também. Cuidado com o que você está ouvindo e enxergando. Amém? É o que nós lemos lá em cima. Então, ele está dizendo aqui: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Quem eram os pagãos? Quem não crê em Deus, irmãos. Quem tem uma vida espiritual arrebentada. Não sabe nem no que crê. Entende? Então você não é um grupinho de privilegiados por Deus. Deus não tem grupinhos de privilegiados. Deus não faz clubinho de pessoas que serão salvas. Deus não participa disso. Deus enxerga cabeça por cabeça por igual. A diferença é que no grande julgamento será exposto todas as suas obras, boas e ruins, tudo o que você fez na sua vida e o que você fez com o seu próximo. E lá você receberá a sua sentença, se é a vida, se é realmente a morte. Não é a morte carnal, a morte eterna, que é viver ou com o Senhor ou no inferno. Então, ele finaliza o 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Então, espelhemos no Senhor. Venhamos ser espelhos do Senhor. Possamos imitar a Jesus Cristo em todas essas coisas que Ele falou aqui. Tudo que Ele disse. Temos que pregar no nosso coração e praticarmos. Não é somente ter o conhecimento disso, nós temos que praticar. Porque se nós não praticarmos, nós seremos excluídos dessa riqueza. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de Mateus de número 5. E eu sei que foi muito edificante para você, como foi para mim. E que possamos ajudar o nosso próximo. Compartilhe essa palavra. Envie essa palavra ao seu próximo, ao teu irmão, ao teu inimigo, seja quem for. Envie essa palavra para que as pessoas possam ter o conhecimento verdadeiro do que Jesus nos ensina. Essa é a palavra que traz a vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E não fique de fora. Logo, logo eu lançarei mais um Mateus. Mateus de número 6 é o próximo. E você vai poder ser edificado pela palavra de Deus a todo tempo. Que Deus te abençoe.